E aí, tudo massa? Sejam bem-vindos a mais uma análise entre análise gráfica, análise técnica versus notícias. Né? Muita gente discute dentro do mercado se vale ou não operar notícias. Né? Muita gente opera notícia, alguns analistas operam fundamentos e outros analistas operam graficamente e como realmente o gráfico está se comportando. Então, meu nome é Manuel Massa, sou analista CNPI, técnico, credenciado, e vou mostrar para vocês aqui como que as notícias refletem no gráfico e como o gráfico pode ter previsto a queda de eco-rodovias. A intenção aqui é mostrar um pouco de análise gráfica para vocês entenderem que o movimento do gráfico ele plota na tela justamente o comportamento das pessoas. Por algum motivo, ele pode ter antecipado a queda de ecodovias. Então fica aí até o final que você vai entender um pouco de como que funciona essa análise técnica. Né? Então, mas antes disso, vamos tentar entender aqui um pouco quais foram as notícias que podem ter impactado o papel. Né? Então a gente tem aqui uma notícia de 9 de setembro, aonde a gente fala que a Eco-Rodovias divulga prévia. Né? Então a gente tem aqui, descendo um pouco aqui, ó, 9 de setembro, grava bem essa data. Eco-Rodovias informou o volume de tráfego consolidado caiu 7,4%. Então o que significa isso? Diminuiu a quantidade de carros que passam através das rodovias que são gerenciadas pela Eco-Rodovia. Então, isso relativamente é uma informação negativa. Né? A partir do momento que eu tenho menos gente trafegando lá, automaticamente eu tenho menos faturamento, eu tenho menos dinheiro entrando. Então, guarda aí a informação. Então, no dia 9 foi uma informação que relativamente negativa. A outra informação é, essa sim, positiva. Bank of America ele retoma a cobertura de recomendação de compra. Então, o banco prevê que as ações da Ecodovias estão atraentes demais para serem ignoradas. Então, ele está dando aqui uma sinalização de que é um papel que vale a pena entrar. Né? Então, ele olha aqui. Né? Então, assim, o valuation aqui ele faz uma análise mais fundamentalista, né? Então, ele avalia o valuation da Ecodovia e ele fala que é atraente. Né? Então, ele mostra aqui nessa reportagem, que aí já é uma reportagem do dia 12/9, ele já mostra que realmente é um papel atrativo. Então a gente tem dia 9, uma informação relativamente negativa, pensando em termos de faturamento. Dia 12, uma informação positiva, que é uma grande instituição financeira está indicando o papel, então isso pode soar como positivo. E aí aqui a gente tem uma outra informação mostrando que é como reverteu ou como plotou no gráfico, né, como realmente a informação do Bank of America ele resultou a movimentação do papel. Então, no mesmo dia 12, né, então às 10 da segunda-feira, o Bovespa subiu, tá? No mesmo instante que a Eco-Rodovia subiu 4,74. Então, aquela informação positiva do Bank of America teve um lado positivo e o papel subiu 4,7. Só que ontem, dia 15, então hoje a gente está no dia 16, a Ecorodovia ganhou uma concessão para poder operar o trecho Noroeste Paulista aqui em São Paulo. Então isso significa que ele vai poder realmente aumentar a rentabilidade dele. Mas por que isso fez o papel ontem cair em torno de 10, fechou a 11,93? Por que o papel ontem caiu tanto? Né? Por que o papel desmanchou? Né? Então aqui a gente tem, apesar das perspectivas positivas, alavancagem e investimento com capital preocupam se ou deu mais interessante. Então, assim, muitos analistas e muitos investidores entendem que ela pagou caro pela concessão e, segundo, ela se endividou mais do que ela deveria. Né? Então, quando você avalia a questão de você ter um faturamento que você vai ganhar previsão de ganhar mais, porque você está com uma concessão, você vai conseguir faturar mais. Porém, para faturar mais, você teve que realmente colocar dinheiro e se endividou. Né? Então, aqui na notícia do dia 16, né, notícia de hoje, fala um pouco sobre essa questão do endividamento e fala um pouco sobre a questão também de investimentos que essa outorga, a premissa que ela pede que quem ganhou a concessão, que no caso a Ecodovia ganhou, ela teria que ter um investimento de 10 bilhões. Então, não foi só o valor que ela colocou para se endividar, e sim o compromisso de ter que investir 10 bilhões neste papel. Né? Então aí a gente tem essa informação, então guarde bem essas três informações. Agora a gente olhando no gráfico, né? Então quando a gente pega aqui o gráfico de Eco-Rodovia, a gente tem a informação do Infomoney, né? Então eu vou criar uma setinha aqui para ficar mais fácil para vocês visualizarem, né? Então a gente tem aqui, ó,
a informação do Infomoney, né, que falou que diminuiu a quantidade de tráfego. Mesmo assim, o papel reagiu relativamente neutro, né, porque ele subiu aqui quase 3,5%. Aí você tem aqui a nova informação, que é a informação do Bank of America recomendando o papel. Então você tem aqui o papel subindo bem forte, né? Então depois da recomendação aqui, ó, ele subiu 3, e aí depois da recomendação ele subiu mais 7%. E aí você tem ontem, né? Então ontem o papel estava da abertura dele até mais ou menos ali o horário de meio-dia, que foi quando ele ganhou a concessão do leilão, o papel estava subindo em torno mais ou menos de quase 2%, então estava bem. Quando saiu o resultado que ganhou e quais eram as obrigações para poder fazer essa concessão, essa outorga, aí o papel desmanchou e aí caiu absurdamente e fechou com ontem sendo cotado na mínima aqui de 5,37, perdendo aí quase 12%, né? Então, quando a gente está olhando aqui, a gente olhou que o movimento estava... Mas vamos olhar no micro, como que o movimento reflete um pouco do movimento o movimento reflete um pouco da psicologia do investidor, né? Então, se você pegar aqui, ó, a gente analisando o papel desde de julho, né? Então, o papel estava vindo de uma queda muito forte, né? Então vocês conseguem identificar aqui, ó, que o papel vinha de uma queda muito forte, né? E aí depois o papel ele deu uma estacionada aqui. Então vocês conseguem identificar aqui que o papel deu uma estacionada aqui, né? Aí você fala, beleza. Então ele estacionou, então ele está conseguindo aqui parar, e aí ele começou a reverter o movimento. Então aqui ele deu uma revertida de movimento, e aí mostrou, legal, é um papel interessante, e aí acredito que o Bank of America também analisou, falou, pô, é um papel que está descontado e está começando a melhorar. Alguns investidores começaram a comprar, e ele chegou a bater num ponto importante aqui, vocês vão entender esse ponto. Então, marque bem esses dois pontos aqui, ó, vocês vão entender por que o gráfico pode ter antecipado a queda de Eco Rodovia. Né? Então o papel veio, né, subindo, e aí caiu, e aí aqui fez um outro ponto interessante. Como que a gente vai saber se realmente, depois dessa queda, o papel vai mostrar que realmente é um papel que vai reverter a queda para alta? Né? Então, a gente tem aqui, ó, depois dessa grande queda, o papel começou a fazer a sinalização de que está querendo subir. Então, ele parou aqui, num ponto importante, e começou a subir. Só que lembra esse ponto aqui? Era um ponto que realmente na análise gráfica a gente chama de resistência. Então, se ele superasse esse ponto, seria um ponto interessante de que realmente ele reverteria a tendência de queda. Porque se você pega no longo prazo, tá vendo essas duas linhas aqui? Né? Eu vou até plotar elas um pouco mais grossas aqui, ó. Se você pega aqui, ó, no longo prazo, o papel estava numa tendência de baixa. E se você reparar, no longo prazo, o papel testou, subiu, desceu, subiu, testou uma vez, duas vezes, três vezes, 4, 5, 6, 7, testou. Então aqui, ó, aqui é um ponto de resistência muito forte do papel. Então o papel estava sinalizando, ó, esse ponto é forte. Então se você realmente romper, você vai reverter essa tendência. E aí o que aconteceu? Antes mesmo do leilão, o papel mostrou o quê? Ó, não rompeu, né? Mesmo com a informação do Bank of America, o papel não rompeu. E aí o que aconteceu? O papel deu uma primeira desmanchada, né? O papel foi lá e falou, não estou aguentando subir tanto. E aí, ok, ele descansou justamente no dia posterior à informação, justamente no mesmo ponto. Então, isso é importante. Então, ele descansou, ok. No outro dia, ele descansou mais um pouquinho. Já não está muito ok, porque ele já está querendo perder este ponto aqui, né? Então, se a gente está traçando aqui uma nova linha de tendência, ele já começa a encostar nessa linha de tendência. E que foi o que aconteceu ontem. A partir do momento que ele perdeu essa linha de tendência, foi onde ele desmanchou. Porque ele poderia ter voltado aqui e ter dado continuidade ao movimento. Então, esses dois candles aqui, né? Então, esse aqui é um padrão gráfico, né? Bem forte em topo. Né? Então, a gente tem aqui um candle forte de compra, só que a gente tem aqui um chute de baixa aqui muito forte, né? Que é um padrão gráfico, que é um candle que ele já abre perdendo metade do candle de alta, já sinalizando queda. Né? Então a gente está vendo aqui, ó,
que é um candle, que é um chute de baixo, você, aqui vai ter uma queda forte. E foi o que o gráfico confirmou. Então, nessa confirmação, ele previu que o papel de Eco-Rodovias ia cair. Né? E aí, quem estava posicionado aqui, né? Quem estava posicionado aqui, ou quem estava posicionado aqui, foi acompanhando e entendendo esse movimento. Que realmente o gráfico só seria interessante, ou a entrada seria interessante, se ele rompesse este ponto. Como não rompeu, papel derreteu, caiu, antecipando a notícia. Então, deste ponto aqui, a gente está falando aqui, ó, do dia 15/8 e do dia 12/9, um mês, o papel 2 vezes testou um ponto. E nesse ponto ele não conseguiu ter força. Então, será que realmente as pessoas usaram essa justificativa do leilão para poder vender nesse ponto? Ou será que realmente ali é um preço importante onde tem investidores olhando para isso de uma forma, analistas gráficos olhando para isso de uma forma mais precisa e falando, não, desse ponto aqui eu estou posicionado, eu tenho que sair. O que a análise técnica traz é justamente a gente entender que existe uma linha de tendência de baixa mais forte do que essa linha de tendência de alta. Então, a linha de tendência de alta só realmente é confirmada a partir do momento que ela supera um ponto importante de resistência, que não foi o caso aqui, né? Então vocês podem ver aqui, ó, que é justamente no mesmo ponto que o papel se segurou e depois caiu. E o que você acha? Você acha que o gráfico previu a queda de Eco-Rodovias? Você acha que não tem nada a ver? Foi realmente a notícia do leilão? O que vocês acham que aconteceu no caso da Eco-Rodovia? Vou trazer mais vídeos com essas análises, né, plotando um pouco do que foi a notícia dentro do gráfico, dentro da minha observação como analista técnico, né? Para vocês conseguirem fazer uma comparação se vale a pena operar notícias, se vale a pena operar gráfico, se vale a pena operar fundamentos. O importante é que vocês têm que entender que renda variável ela traz um risco maior do que uma renda fixa, né, do que poupança, do que um título tesouro, e por isso que você tem que estar atento aos movimentos do mercado. Então, sempre que você for entrar ou sair de uma operação, você tem que saber qual é o ponto importante de entrar e sair de operação. Se você gostou desse vídeo, então comenta aí o que vocês acharam. E se vocês querem mais vídeos que façam análise de ações versus notícias, fica aqui à disposição, coloca nos comentários aí que a gente fala. Então, eu espero vocês uma próxima vez e a gente vai se falando, beleza? É isso aí, pessoal.